Boa noite, irmãos. Uma grande alegria poder retornar aqui e rever aí os irmãos. A gente passa uma semana, né? Parece que é bastante tempo. E de fato é, né? Bastante tempo. A gente que vinha com cultos na terça, sábado, domingo, né? E estava sempre se vendo. Além da gente não ter o culto, a gente também tem as restrições aí, né? De evitar mesmo o convívio, né, com outras pessoas. Eu gostaria, amados, de começar agradecendo primeiramente a Deus por esse momento aqui. E eu tenho que agradecer muito ao Senhor, porque a sua misericórdia ela é muito grande. Quando a gente lê que as misericórdias do Senhor, elas são as causas da gente não ser consumido, que elas não têm fim, que elas se renovam a cada manhã, eu entendo isso na minha vida. Eu entendo o que é ter um novo dia pela frente, sem merecimento, mas porque a misericórdia de Deus, ela se renovou na minha vida e ela foi grande mais uma vez para comigo. Então, que o Senhor abençoe mesmo a todos, que Ele pudesse derramar essa misericórdia sobre nós. Nós precisamos dela a cada dia na nossa vida, né? Precisamos mesmo que o Senhor tenha misericórdia de nós. A nossa meditação dessa noite, nós vamos falar um pouquinho, né? Eu até pedi para o irmão cantar o hino 6. O título é Resumindo o Plano de Deus através da Trindade. E a pergunta é, como é que a gente vai resumir, falando do plano de Deus, como é que a gente vai resumir algo que está muito além, né? Muito distante da nossa capacidade, falando da nossa mente? Como nós poderíamos falar de um assunto se nós somos tão limitados para falar disso? Falar de Deus, falar da sua obra, do seu plano. E a resposta é unicamente pela fé que nós conseguimos falar do plano de Deus, que nós conseguimos entender o plano de Deus. Nós vamos meditar, meu amado, neste plano perfeito de Deus em relação à sua igreja, em relação ao seu povo. Um povo que o Senhor santificou, um povo que o Senhor adquiriu, pessoas que foram chamadas para servir ao Senhor, em verdade, em sinceridade. Este plano, meu amado, ele foi preparado muito antes da fundação deste mundo, do que a gente conhece como mundo. Por isso, ele vai muito além das explicações naturais. Toda a história, ela deve ser contada, sempre deve ser contada, do início. Nós não podemos começar do fim, né? É incoerente falar isso. E é assim que nós vamos conseguir entender uma história. Se a gente pegar do meio do caminho, nós vamos tirar conclusões precipitadas, não vamos entender nada. E o nosso comentário bíblico nessa noite não vai ser diferente. Nós vamos resumir o plano de Deus olhando para a Trindade divina. E eu pergunto para você, irmão, é difícil entender como Deus pode ser três em um. É bastante, parece que não cabe na nossa cabeça, mas nós cremos nisso. Não cremos? Nós cremos que o nosso Deus é trino. E o plano de Deus, ele é explicado, então, através da Trindade. Em Gênesis, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Né? Nós falamos de início, que a história tem que ser contada do início. Em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26 está dizendo: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança. Até aqui só. Amados, nós começamos então a observar aqui o plano de Deus em curso. Porque o plano já tinha se iniciado. O Senhor cria a partir do nada o mundo. E nós cremos que foi dessa forma. Estão dizendo que não foi assim, foi uma explosão e tal. Mas nós cremos que todo o universo foi criado pelo Senhor. E no meio desta criação maravilhosa de Deus está o homem. Alguém diferenciado. Alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ponto aqui, meus amados, é quando Deus resolve criar o homem. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. O plano de Deus se manifesta através da Trindade, né? O verbo nós não pode ser apenas um. É preciso ser pelo menos dois. Neste momento em diante, o homem, ele foi criado para dominar sobre todas as coisas. Este foi o encargo que o Senhor Deus deu para ele. E a continuidade do ser humano, amados, ela foi logo desenhada. A gente não vai ler, mas se nós continuarmos aqui na leitura de Gênesis, no capítulo 3 nós já vamos ver que o homem caiu em pecado. Ele ficou longe de Deus. Será que Deus não sabia que isso iria acontecer? É claro que sim. Nós cremos que Deus é onisciente. E cremos que Deus, ele é o Todo-Poderoso deste universo. Em Atos 17, 24, o apóstolo Paulo está ali em Atenas falando, e ele diz, o Deus que fez o mundo e criou tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Meus amados, isso nos conforta. Não porque o homem caiu em pecado, mas em saber que Deus, ele tem tudo em suas mãos. Nada foge do seu controle. Parece que o inimigo, ele teve algum êxito. Falando dessa história aqui. E parece que hoje ele está tendo êxito também. Mas a resposta é, ele não está. Porque Deus tem todo o controle nas mãos. É claro que nós não podemos ignorar as suas vitórias. Ele tem conseguido fender a sociedade. Ele tem fendido o temor a Deus. A família, ela perdeu a sua legitimidade. Os homens são inconsequentes e estão cada vez mais afastados de Deus e querendo se afastar cada vez mais. Mesmo assim, amados irmãos, Deus tem o domínio de tudo. E tudo faz parte do seu propósito. E falando neste propósito, que é manifestado através da Trindade, a primeira pessoa que nós encontramos é o Pai. Em 2 Timóteo, eu gostaria que você fosse até lá também, 2 Timóteo capítulo 1, Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo 1, 9. Aqui Paulo está falando, no finalzinho do 8. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O Pai estabelece o plano, amados, antes dos tempos dos séculos. É um plano eterno. Nós não vamos conseguir compreender isso aqui de maneira natural. É somente pela fé que nós entendemos. O texto é bem claro em dizer que não foi pelas nossas obras. Se fosse pelas nossas obras, meus amados, onde é que nós estaríamos?
provavelmente muito longe de Deus. Por isso o homem natural não compreende. Por isso a palavra da cruz é loucura. Mas foi por seu próprio propósito. Por que acontecem as tragédias no mundo? Por que está acontecendo isso em nossos dias? O homem não entende. Ele coloca a culpa em um, no outro. Naturalmente ele não entende. É o propósito de Deus, amados. Faz parte do plano de Deus. E aquele que foi chamado pelo Senhor entende isso pela fé. O pai agradou moer o seu filho. É o plano. Que pai faria isso? Que pai sentiria prazer em ver o sofrimento do seu filho? É o plano de Deus, amados. Estabelecido, como disse aqui o texto, antes dos tempos dos séculos. Nós não sabemos o que é isso, mas nós cremos. Lá atrás, meus amados, o Senhor criou o céu, criou a terra, criou tudo. Depois ele fez o homem. Como ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Mas aí o homem se rebelou contra Deus, logo na sequência. O homem ficou longe de Deus. E o grande detalhe não é ficar longe de Deus somente. É que ele não poderia mais chegar perto de Deus, por causa do pecado que está na sua vida. Todavia, amados, o Pai, ele amou o mundo de tal maneira, e aí ele entrega o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai é fonte de amor. Ele estabelece o plano segundo o seu próprio propósito. Irmão, o crente, ele não deve temer. Ele deve crer no propósito de Deus. Depois que o Filho vem e morre no nosso lugar, ele paga a nossa dívida, ele nos liga novamente com Deus, com o Pai. O que é que nós vamos temer? Não há nada a temer. O Pai providencia um meio de nos salvar. Ele separa um povo. Este é o plano de Deus. Voltando aqui para o livro de Filipenses, volte um pouquinho aí na sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora a segunda pessoa é o Filho, na Trindade. O Pai e o Filho. Então quem estabelece o plano é o Pai. Antes dos tempos dos séculos. O Filho prontamente aceita cumprir toda a vontade do Pai. Meus irmãos, nós somos ensinados aqui a sermos submissos ao Pai, a dar toda a glória ao Pai.
Quem ensina isso é o Filho. O Senhor Jesus está ensinando isso para nós. O Senhor Jesus se dispõe voluntariamente, ou seja, ele não foi pego de surpresa quando ele foi crucificado. Coitado de Jesus. Pedro até tentou ajudar. Eles não tinham preparo, não tinham armas. Ele não conseguiu fazer nada. Os apóstolos não fizeram nada. O Senhor Jesus não é um mártir. Ele se ofereceu para fazer isso, amados. É o plano de Deus. Novamente, todos nós somos consolados. O Senhor elaborou um plano perfeito e nada sai fora deste plano, amados. Nós temos que crer dessa maneira. As coisas que estão acontecendo aí fora não pegam o Senhor de surpresa. Jesus vem, morre na cruz para nos salvar. Que acontecimento maravilhoso. E durante 3 dias ele permanece no sepulcro. Talvez essa fosse a maior vitória do maligno. Matamos Jesus. Mas aí o Senhor Jesus ressuscita. O Senhor Jesus vence a morte. O plano de Deus é perfeito. Ainda, meus amados, que as coisas sejam duras para nós. E em certo ponto, a gente imagina que não vale a pena. Eu me lembro do Asaf, né? O servo de Deus. Que ele disse que estava se purificando em vão. Estava alinhando o seu caminho com o caminho do Senhor em vão. Parecia que era em vão. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra do propósito de Deus? Ele faz conforme o seu propósito. Antes dos tempos dos séculos. O Filho não teve por usurpação o ser igual a Deus, porque ele é Deus. Eu gostei muito de um comentário que o irmão Ademir fez aqui, né, num culto aqui. Que tem igrejas que estão enaltecendo os seus líderes. Colocam ele num pedestal e, na verdade, o próprio líder, ele se sente um Deus na terra, né? Começa por eles, né, os líderes. E nós percebemos que o Senhor Jesus, o Filho, ele se abdicou disso, amados. Ele fez-se de nenhuma reputação, como diz o texto. Ele se torna um homem sem pecado, claro, mas mesmo assim um homem, como nós. Cheio de dores, cheio de dificuldades, né? Isaías diz que ele era um homem experimentado nos trabalhos, no sofrimento. E ele se humilha, amados. Ah, mas nós não queremos fazer isso, nós não queremos nos humilhar. Mas o Filho ensinou isso para nós. Ele trouxe a graça do Pai. E o Pai o exaltou soberanamente. Como Deus faria algo assim se Jesus em carne não fosse Deus? Ele não daria a glória para ele. E meus amados, não tem outro nome debaixo deste céu pelo qual devamos ser salvos. Esse é o plano de Deus, irmãos. E este plano é perfeito. Não somente porque ele é infalível. Deus não é pego de surpresa. Não é só por isso não, amados. Mas principalmente porque este plano ele é voltado para os pecadores. Os maiores pecadores. Imagina só, irmãos, se o plano de Deus apenas contemplasse as pessoas boas, as pessoas que nunca erram, que nunca falham. Eu não sei você, mas eu estaria fora deste plano. Ele não era para mim. Mas o Filho veio buscar e veio salvar os perdidos, veio salvar os pecadores. E nós fazemos parte desse grupo. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda a língua
vai confessar. Imagine só, meu amado, passar a vida toda rejeitando a Cristo, dizendo que não precisa dele, rechaçando o Senhor Jesus. E nesse dia aqui, confessar naturalmente, espontaneamente, que Jesus é o Senhor. Nunca tomou isso na sua vida, mas naquele dia vai ter que fazer. Irmãos, o Filho também é justiça. Um dia ele será o juiz de toda a terra. E nesse dia, amados, o dia de Cristo, não haverá mais oportunidade para arrependimento, porque ele não mais será o Salvador. Este é o plano de Deus, amados. Ele foi estabelecido assim. A sua igreja verdadeira prega desta maneira. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos falar da última pessoa da Trindade. Já falamos do Pai, já falamos do Filho e as relações deles com este plano maravilhoso. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Está dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós encontramos aqui o Espírito Santo, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai enviará o Consolador. Ele estabelece o plano. E ele enviará no nome do Filho. O Filho realizou a obra. E o Espírito Santo, amados, ele vem para ensinar todas as coisas. Ele vem para nos lembrar de toda a palavra de Deus. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que ele fez com a sua igreja. Foi isso que ele fez com cada um de nós. No entanto, nós precisamos constantemente de auxílio para não cair. Não é assim, amados? Nós precisamos desse auxílio. Infelizmente, a gente dá 2 passos e cai, dá 2 passos e tropeça. Esse é o plano de Deus, amados. Ele nos chama, ele nos lava, nos perdoa pelo sangue de Jesus Cristo. E ele quer que a gente continue caminhando em seus caminhos. Que a gente não se desvie nem para um lado nem para o outro. Que a gente siga aqui no seu caminho. O Espírito Santo é o Consolador, amados. E nós precisamos tanto de consolo. Em momentos como este que nós estamos vivendo, a gente fica meio nas incertezas da vida. E nós somos consolados pela palavra de Deus, irmãos. Essa é a função do Espírito. O Espírito Santo intercede por nós. E a Bíblia diz com gemidos inexprimíveis. Este é o plano de Deus. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Aqui em Sudmenúcio, né, que nós podemos dizer que aqui é praticamente o fim do mundo, né? Não tem saída para nada, é aqui. Chegou aqui, não tem para onde ir mais. Mesmo aqui, amados, nós não estamos sozinhos. A gente se entristece, a gente se sente apertado, porque nós vemos coisas terríveis acontecendo no mundo e vão acontecer coisas piores. Mas nós temos o conforto de Deus, através do Espírito Santo. Esse é o plano de Deus, amados. Nós não sabemos como pedir, mas o Espírito sabe, e ele
leva até o Pai a nossa súplica. Esse é o plano de Deus. O Espírito nos convence do pecado, amados. E como ele faz isso? Infelizmente, a gente muitas vezes não dá ouvidos, não quer dar ouvidos, e depois se entristece, toma decisões erradas na vida. Essa é a nossa vida. Ele nos convence da justiça e do juízo. Talvez agora mesmo ele esteja martelando as nossas cabeças, falando conosco, mostrando para nós a necessidade de nós pararmos. Sabe, arrancar na raiz é isso. Pararmos e de fazer coisas que desagradam ao Senhor. Parar agora mesmo. Às vezes ele está na nossa mente, falando conosco. E aquelas coisas que cada um sabe da sua vida. Ou então, para nós começarmos a fazer algo para o Senhor, algo que nós nunca fizemos, ou fizemos e paramos, também agora mesmo ele pode estar fazendo isso, amados. Ele pode estar falando com aquele que talvez não tomou a sua decisão. E ele diz claramente: não existe outro caminho que não seja Cristo. Olha que maravilhoso é o plano de Deus. O Espírito não quer a glória para ele. Ele conduz a Cristo. Meus amados, que a nossa fé possa ser renovada no Senhor, sabendo que nada está fora do seu controle. Tudo o que acontece e ainda vai acontecer, nós sabemos que é só o princípio de dores, né? Foi a mensagem de ontem, do irmão. Tudo isso faz parte do propósito de Deus. Amém? Amém. Para nós encerrarmos, nós vamos lá para o profeta Isaías. Só para nós lermos um texto. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 8. Aqui está falando da vocação de Isaías, né? Sua chamada. E no verso 8 está dizendo: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem há de ir por nós? O Deus Trino tem nos chamado, né? Aqui está o nós, novamente. Ele separou um povo para isso. Estamos aqui reunidos, sua igreja, para que nós possamos ser as suas testemunhas neste mundo perverso. E a conclusão, amados, é a resposta aqui de Isaías: eis-me aqui, envie-me a mim. Que esta também seja a nossa prontidão para o nosso Senhor, amados. Que o Senhor nos abençoe e possa nos guardar nestes momentos difíceis. Amém? Tá bom?